No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o segundo caso do quadro Esse é Meu Caso e Agora. No último vídeo, nós falamos sobre aquelas pessoas que não tinham passaporte europeu e que queriam fazer medicina na Alemanha tendo feito o ensino médio no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre as pessoas que têm um passaporte europeu, que fizeram o ensino médio no Brasil e que gostariam de estudar medicina na Alemanha. Antes de eu começar a falar o passo a passo, eu gostaria de lembrar algumas vantagens daquelas pessoas que têm o passaporte europeu. Ou seja, as pessoas que têm o passaporte europeu não vão precisar de ter um Aufenthaltsgenehmigung, ou seja, você não vai precisar de correr atrás de visto, você não vai precisar de ter uma documentação própria da Alemanha. Você pode usar o seu passaporte ou a carteira de identidade do país europeu que você tem e com isso é suficiente para morar na Alemanha. Lembrando que mesmo assim você precisa de fazer o Anmeldung, ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você precisa de fazer o Anmeldung nas 2 primeiras semanas que você se mudar para a Alemanha. Outra vantagem é que aquelas pessoas que têm o passaporte europeu não precisam da conta blindada. Ou seja, você não vai precisar de juntar 11 mil euros todos os anos. Você simplesmente pode morar na Alemanha com o passaporte europeu sem precisar de demonstrar que você tem dinheiro. O terceiro ponto é que, como você tem um passaporte europeu, você pode trabalhar na Alemanha. Você não tem nenhuma regra que não te permita trabalhar aqui. Somente você tem que ter cuidado no seguinte caso. Se você resolve trabalhar a tempo completo e estudar medicina, você provavelmente não vai poder ter um seguro de saúde como estudante. Você vai ter um seguro de saúde pelo trabalho. Nesse caso, você pode trabalhar quantas horas você quiser, sempre quando o seguro seja feito pelo trabalho. Caso você não esteja trabalhando a tempo completo ou não tenha o seguro de saúde pelo trabalho, e sim como estudante, nesse caso você não pode trabalhar muitas horas como uma pessoa normal. Você somente pode trabalhar 20 horas por semana, igual os estudantes alemães, porque você é estudante e não é um trabalhador. Mas, tirando isso, você pode trabalhar, não tem muitas regras mais do que isso para trabalho. Você pode trabalhar em qualquer lugar, pode fazer um trabalho como estudante, mini job, você escolhe e não há nenhum problema. Uma vez que a gente já falou sobre as vantagens, vamos ao passo a passo. Ou seja, você tem um passaporte europeu, o que significa que você vai fazer a inscrição junto com os alemães ou com todas aquelas pessoas que têm um passaporte europeu ou que passam pelo mesmo processo dos alemães. O que significa isso? Significa que você não vai fazer a sua inscrição pelo Uniassist. Você vai fazer a sua inscrição pelo Hochschulstaat. Você vai precisar de mandar toda a documentação como os alemães, ou seja, o histórico escolar traduzido, o Hochschulzugangsberechtigung, nós já vamos falar sobre isso agora. Como estrangeiro, você vai precisar de demonstrar o idioma também e outros documentos que normalmente eles pedem na Hochschulstaat. Não há muitos documentos, o mais importante normalmente é o histórico escolar que você precisa traduzir. No histórico precisa aparecer, figurar todas as notas que você teve e também como eles calcularam essa nota, ou seja, precisa estar lá mostrando qual é a nota máxima ou qual é a nota que você precisa de ter para passar, porque assim eles fazem o cálculo da nota de um país para o outro país, ou seja, do Brasil no caso para a Alemanha. O que sim é um problema é que você fez o ensino médio no Brasil. Se você faz ensino médio no Brasil normal, você normalmente o ensino médio do Brasil não é reconhecido na Alemanha como igual, ou seja, você vai precisar de ver com a Anabin se o seu ensino médio é reconhecido na Alemanha como estando no mesmo nível, que normalmente não acontece, que significa que você vai precisar de fazer 1 ano de Studienkolleg e depois você vai precisar de fazer o Feststellungsprüfung. Uma vez que você já tem o Feststellungsprüfung, você tem o Hochschulzugangsberechtigung e com isso você pode fazer a sua inscrição pela Hochschulstaat, ou seja, não pela Uniassist, não diretamente na universidade, pela Hochschulstaat, porque você tem o passaporte europeu. Você fazendo a inscrição pela Hochschulstaat, você vai concorrer às 3 cotas, que eu já falei um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui em cima, caso você não saiba quais cotas são. Se você tem uma nota perfeita, ou seja, perfeita eu digo no alemão 1,0 ou 0,8, que é normalmente o que entra na medicina, nesse caso você pode ir com a sua nota
e provavelmente você vai conseguir a vaga. Isso é raro. Normalmente é difícil conseguir uma vaga por esse caminho. O que sim é recomendável é que as pessoas façam o TMS. O TMS é um teste, eu já falei aqui sobre o teste AS, que é um teste para os não europeus. O TMS é algo similar, ele tem também interpretação de texto e alguns exercícios de lógica, de habilidade, de pensamento, raciocínio. É recomendável fazer esse teste, porque com isso você aumenta suas chances e você pode concorrer por as quotas que pedem o TMS. O que significa que para entrar não vai contar somente a sua nota, mas também a nota do TMS. Então é um pouco das duas e aumenta as suas chances de conseguir uma vaga, caso a sua nota não seja perfeita. Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o TMS, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer também um vídeo sobre isso, explicando como preparar para a prova, que livros usar e como você pode melhorar em alguns pontos para poder tirar uma melhor nota na prova. Uma vez que você já fez a inscrição no Hochschulstaat, demora alguns meses até sair o resultado. Normalmente o resultado sai em agosto. E com isso você recebe uma Zulassungsbescheid, que é uma cartinha que fala, olha, você foi aceito em medicina, você foi aceito em tal universidade e você tem tantos dias para fazer a matrícula. Ou seja, atenção, você precisa estar aqui para fazer a matrícula. Se você não fizer a matrícula, você perde a sua vaga. Significa que você não tem muito tempo. Prepare-se para isso, porque se você, por exemplo, não está na Alemanha quando você faz a inscrição, você pode correr o risco de não chegar a tempo para fazer a matrícula e, nesse caso, você vai perder a sua vaga. Normalmente, quando você vai fazer a matrícula, você precisa também de levar outra vez a documentação do idioma, a certificação do idioma, o passaporte e alguns documentos que eles pedem. Você vai precisar de levar também na hora de fazer essa matrícula. Depois faz todo o processo de fazer a carteirinha. Com isso você também pode depois, quando você já tiver uma vaga aqui no lugar para morar, você já faz o Anmeldung. Com isso você pode fazer o seguro de saúde, porque o seguro de saúde depois você vai precisar de mandar para a universidade também. Sem seguro de saúde não tem como. Então assim, você tem que ficar atento a todos os pontos. Para fazer a matrícula você vai precisar de ter esse seguro de saúde e para isso, para você ter o seguro de saúde, você precisa estar registrado na Alemanha. Então, assim, pense em todos esses processos, todas essas coisas que você precisa de fazer, para depois não ficar tudo em cima da hora e você não conseguir fazer o que deve ser feito para conseguir a sua matrícula e acabar perdendo a vaga por uma besteira. Eu já falei sobre moradia em outros vídeos, eu recomendo também que vocês já comecem a olhar moradia a partir do momento que já fez a inscrição, ou até antes, se possível. Porque assim também fica mais fácil. Se você tem um Zulassungsbescheid, você já tem mais ou menos uma ideia de onde pode morar. Se você vai fazer a inscrição na Hochschulstaat, normalmente você escolhe uma lista. Normalmente, se eu não me engano, acho que eram 5 universidades que você pode escolher em qual você gostaria de estudar por ordem. Então, normalmente, algumas universidades antes eles falavam, bom, se você não colocar essa universidade como primeira opção, você não tem chances de entrar. Então, olhem, eu acredito que algumas universidades já não têm mais esse sistema, mas pode ser que outras sim. Se você não coloca ali em cima, você não tem chance. Então, não vale nem a pena colocar se você não quer como primeiro, porque senão é perder uma chance. Então, pegue outras que não têm esse sistema. E se você põe 5, procure moradias nas 5. Não vai olhar só na primeira e depois você consegue a terceira e não tem uma moradia. Então olha para 5, peça nos 5 lugares e depois, na hora que você conseguir uma vaga, você fala com as outras 4 que você não quer. Mas pelo menos você já tem moradia em uma delas e pode fazer todo o processo de matriculação, seguro e toda essa história sem muito estresse. Bom, esse era o passo a passo para quem quer estudar medicina na Alemanha com passaporte europeu e o ensino médio no Brasil. Nos próximos vídeos eu vou estar tratando outros casos que
se aplicam normalmente às pessoas que me seguem, que já falaram, que contaram a situação delas. Se você gostaria que eu fizesse um vídeo falando sobre o seu caso, deixa aqui nos comentários, conta um pouquinho qual é o seu caso, ou se não, pode mandar um direct lá no Instagram também, se não quiser escrever por aqui, pode mandar por lá e eu leio sempre, eu respondo sempre. E assim eu posso fazer também um vídeo com as informações e fica mais fácil para você saber o passo a passo no seu caso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com os amigos e aquelas pessoas que querem estudar medicina na Alemanha. E muito, 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 muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.